Olá galera, hoje a gente vai aprender o sistema SRAA, que é esse sistema aqui, ó. Oxe, não é esse sistema aqui não. A gente hoje não vai aprender termodinâmica, saber calcular a energia interna, ou até mesmo a equação de Clapeyron, ou o trabalho do sistema, não. Vem cá. Agora sim, SRAA, Sistema Renina de Ensina Augusto Teor. Ué, mas o que significa isso? Esse sistema está ligado principalmente pela reabsorção de sódio, água, eletrólitos, ou seja, para controlar a pressão arterial. Eu aposto que algum de vocês, ou até mesmo seus parentes, avó, pai, mãe, papagaio, cachorro, já tenha tido algum problema relacionado à pressão arterial. Por exemplo, uma hipertensão, ou seja, pressão alta, ou uma hipotensão, pressão baixa. E hoje a gente vai dar um exemplo, por exemplo, como o corpo responde na hipotensão. O que mais ocorre, em idosos principalmente, na hipotensão, está sentado aqui ou acabou de acordar, aí quando levanta é chamado de hipotensão ortostática. A pessoa começa a ficar meio tonta, meio zonza. Mas quais são as causas disso? Principalmente relacionada à desidratação, insuficiência cardíaca, ou até mesmo o uso de medicamentos que são vasodilatadores, mas daí a gente vai falar mais pra frente. E pressão alta? Quais são as causas? A comida em excesso relacionada com sal, mas o sal eu estou falando pelo NaCl, que é o cloreto de sódio. Isso também a gente pode falar isso daí para outro momento. Por exemplo, a pressão alta ela também está relacionada a fatores tanto genéticos e epigenéticos, ou seja, ambientais, principalmente sedentarismo, diabetes, essas doenças do tipo relacionado com a questão, porque o nosso corpo ele é só um, ele responde de várias formas. Bom, agora a gente vai responder como o nosso corpo ele responde à pressão baixa. De que forma ele vai fazer isso? Os rins, ele vai lá e ele vai chamar um hormônio. Qual? Renina. A renina está responsável pela reabsorção de sódio e água. Mas ela vai precisar chamar mais alguém, mais um agente. E isso ela vai pela corrente sanguínea, pelo sistema circulatório, chegando no angiotensinogênio, aqui no fígado. Aqui, esse angiotensinogênio, ele é uma proteína plasmática. Mas só que ele está na forma o quê? Inativada. Inativada, sim, ele precisa ser ativado. Por quê? Pela renina. A renina chega aqui por meio da circulação sistêmica, chega no angiotensinogênio e fala, ó, eu vou ligar em você. E se liga nele. Se ligou nele, quem ele vai virar? Vai virar uma formativa. Angiotensina 1. Essa angiotensina 1, que foi convertida pelo angiotensinogênio, ela vai ir até o pulmão. E vai virar quem? Angiotensina 2. Sim, ela vai virar ela, mas ela mesma. E essa angiotensina 2, ela está responsável pela vasoconstrição, que a gente também vai falar mais para frente. Mas só um adendo bem rápido. Essa vasoconstrição, ela está relacionada principalmente na espessura dos vasos. Ou seja, o vaso está assim normal. E o vaso ele vai ficar mais comprimido. Se a pessoa está com pressão baixa, precisa o coração bater mais forte, precisa passar mais sangue. Então, o sistema do organismo, ele vai falar, ó, vamos ter uma força de contração bem maior, a gente já usou a renina, então vamos bater bem mais rápido, bem mais forte, para ter mais sangue passando e para aumentar a pressão arterial. E isso a angiotensina 2 ela faz o quê? A vasoconstrição. Mas essa angiotensina 2, ela vira angiotensina 2 do nada? Não, pela uma enzima. Ué, mas o que é enzima? Enzima é uma catálise. O que é catálise? Easy vem de quebra, ou seja, então ela vai quebrar. Ela vai fazer uma reação biológica ser muito mais rápida. Ou seja, se está em angiotensina 1, para ser convertido em angiotensina 2, não é apenas chegar aqui no pulmão. É por processo de uma enzima. Qual é o nome dessa enzima? Enzima conversora de angiotensina. Que engraçado, né? Ela vai virar ela mesma duas vezes, chamada de angiotensina 2 potente vasoconstritor. Mas é só isso que a angiotensina 2 ela faz? Não. A angiotensina 2 ela também libera aqui, ó, chamada de aldosterona. Quem é ela? Aldosterona é um hormônio que também está responsável por controlar a pressão arterial, reabsorvendo aqui, ó, esses nutrientes são importantes para o corpo, né? Essas moléculas, aqui como sódio, como H2O, que é água, como potássio, eletrólitos, e isso tudo em resposta de uma pressão baixa. Ou seja, o que vai fazer? Ela vai aumentar quem? A pressão arterial. Se estava pressão baixa, se estava zonzo, ela vai ficar, opa, mais acordado, o coração vai bater mais forte, agora vai começar a correr, vai começar a pular, vai começar a ficar mais agitado, porque ó, o coração vai bater mais forte em resposta da pressão baixa. Mas se isso ficar em excesso, Carinha, o que acontece? Então, o que pode acontecer é um pouco mais complicado, principalmente devido a outras patologias, como a diabetes. A diabetes, a gente lembra, eu vou escrever aqui, ó, insulina, bem rápido aqui, para não ficar bagunçado. Pronto, insulina. A insulina, o que ela faz mesmo?
A insulina, quando entra o açúcar, né, que é a glicose, entra aqui na corrente sanguínea, as células beta de lânginas pancreáticas vai falar, ó, tá entrando muito açúcar. Aqui, ó, tá entrando muito açúcar no sangue. A gente precisa tirar esse açúcar e colocar nas células. Vai chamar aqui insulina. A insulina vem, retira a glicose, esse açúcar, da corrente sanguínea e coloca nas células. Mas a insulina ela não está só responsável por isso. A insulina ela aumenta a reabsorção de sódio e água pelos túbulos proximais. Nisso, o túbulo distal ele calcula a taxa de filtração glomerular que calcula a entrada de sódio. Ou seja, vai ficar ali, ó, macetando os rins. Os rins. Esses aqui são cinzinhos, esses aqui são cinza. Eles parecem os feijãozinhos mesmo, tá bom? E isso vai ficar macetando eles, vai ficar batendo neles. E o que pode causar? Insuficiência renal. Principalmente quem faz hemodiálise. Ai, cara, essa noção é muito difícil, por favor. Calma. Hemodiálise, ela é quando o órgão ele não está mais funcionando direito. Por exemplo, o rim, qual é a função principal dele? Não é apenas filtrar, mas a função principal dele é filtrar quem? O sangue. Ele sabe muito bem filtrar o sangue, com uma maestria sensacional. E nisso, diabetes, pressão alta, insuficiência cardíaca, está macetando aqui, ó, os rins, o fígado, o pulmão, mas principalmente ele, que filtra o sangue. E se você machuca esse órgão, ele vai a algum momento parar de funcionar. É isso, quando você está lá brincando com o boneco, se todo dia está brincando, você está machucando o boneco, algum dia ele vai quebrar o braço, vai quebrar uma perna. E você vai ter que comprar outro boneco, ou então comprar uma pecinha, comprar uma cola para restaurar, né? No caso, o órgão. E a hemodiálise, ela é isso, é a substituição parcial dos rins, ou seja, vai ajudar a filtrar o sangue. Mas em quem? Principalmente em pessoas diabéticas, que ocorre essa hemodiálise, principalmente por causa da hiperinsulinemia. A pessoa tem uma má alimentação, sedentarismo, um sono completamente ruim, não controla o ritmo circadiano e todos os outros fatores ligados a isso. Ou seja, são muitos fatores, tanto um fator natural do corpo em resposta à pressão baixa, em resposta à pressão alta, o corpo ele também responde isso, fazendo uma vasodilatação natural, mediada pelo óxido nítrico. O óxido nítrico libera a guanilato ciclase, libera o segundo mensageiro responsável também pela vasodilatação, chamado de guanilato ciclase, e também vai liberar o gene recíproco, que é o segundo mensageiro. Então, tudo isso em resposta para o seu corpo ele funciona bem. Olha como o nosso corpo é uma beleza. Olha como o nosso corpo ele é sensacional, né? Até parece mesmo que existe um design inteligente. Sim, realmente existe, e se chama Deus. Olha que interessante. Isso tudo para o nosso corpo está em bom funcionamento. E se a gente não sabe cuidar do nosso corpo, acaba sendo um pouco complicado, sabe? Porque são cada estruturas bem formadas, seu jeitinho, cada um com sua função de saber regular, de ter uma enzima, de ter um peptídeo, de ter uma proteína, para um regular o outro, e você não cuidar bem do seu corpo. É claro que tem os medicamentos para isso, que eu vou dar um exemplo agora. Agora aqui a gente vai explicar em relação à angiotensina 2, o que ela faz, como que fica nos vasos. Oxe, vaso? Que é isso? Vaso de privada? Não, vaso de privada não. É o vaso sanguíneo mesmo, esse aqui que você tem, tá passando sangue. Aqui, por exemplo, no vaso sanguíneo, que ele está normal, a pressão arterial ela está estabilizada, a corrente de sangue está correndo um fluxo contínuo, e aqui já está vaso dilatado. Oxe, vaso dilatado, o que é isso? Tem maior passagem de sangue aqui, o vaso ele consegue ficar mais aberto, vamos dizer assim, ele consegue ter uma passagem de fluxo de sangue muito melhor. Por exemplo, em casos de hipertensão, onde essa mocinha aqui, ó, chamada de angiotensina 2, ela faz o que? Vasoconstrição. A pressão arterial em relação ao tratamento de hipotensão, hipertensão, está realmente ligado com a resistência vascular periférica. Ou seja, a vasoconstrição, ela comprime mais e ela deixa a passagem de sangue ficar muito mais difícil, ficar muito mais complicada. Olha como fica ruim, mas em resposta da hipotensão isso aqui é bom. Em resposta da hipotensão, o coração ele vai bater mais rápido, ele vai fazer a passagem de sangue ela ficar com fluxo mais forte por causa da angiotensina 2, que é uma resposta natural. Mas em problemas de pressão alta, por exemplo, medicamentos como enalapril, captopril, que são da classe de IECAs, ou seja, inibidor da enzima conversora de angiotensina renina. Vocês lembram daquela enzima que eu tinha falado para vocês? Que era a própria ECA? Então, ele vai inibir esse processo aqui, porque esse processo aqui está relacionado com a hipotensão que eu falei. Agora, o processo de pressão alta, ele está relacionado principalmente com a resistência vascular periférica. Com isso aqui, ó, com vasoconstrição. O coração está batendo muito alto, muito forte, tá? Uma contratibilidade, tá? Ativando neurotransmissores como noradrenalina,
ativando muito a aldosterona, está reabsorvendo muito sódio de água ali pelos tubos proximais. E nisso a pessoa começa a sentir dor de cabeça, tontura, cansaço, fadiga e acarretando em outros problemas. Aí chega, por exemplo, um enalapril, ele vem, vamos vasodilatar isso aqui? Vamos inibir aquela enzima lá que vai converter angiotensina 1 em angiotensina 2 para ela não fazer essa vasoconstrição, para ela não deixar o vaso mais difícil de passar o sangue? Vamos fazer essa vasodilatação? Sim, ela faz. Tem outro medicamento que também faz vasodilatação. Qual? Tadalafila. Ah, não. Tadalafila não. Tadalafila deixa o homem com tesão. Não, cara, não é isso não. Deixa eu explicar aqui. O que a tadalafila faz? Ela faz a vasodilatação. A tadalafila ela foi descoberta principalmente em relação a isso, em hipertensão pulmonar, sabe disso? E depois descobriram o efeito dela porque os pacientes não estavam entregando o medicamento. E nisso descobriram que ela ajudava na disfunção erétil. Mas por quê? Porque o pênis do homem ele ficar ereto, precisa disso aqui, ó, precisa de muito sangue passando ali. Precisa de vasodilatação, precisa da ação do óxido nítrico, liberando ali, ó, vamos vasodilatar. O que acontece? Qual é o mecanismo de ação da tadalafila? A tadalafila, ela inibe a PDE5. Credo, esses nomes muito chatos, pelo amor de Deus. Calma, jovem, calma, que eu vou explicar. Fosfodiesterase tipo 5 é uma enzima. O que faz essa enzima? O que tem a ver isso daí com disfunção erétil? Então, a tadalafila ela vem e inibe essa enzima. Mas primeiro a gente tem que saber o que acontece. Quando eu tenho meu endotélio, aqui eu vou pegar o exemplo do vaso pulmonar, eu tenho o meu endotélio ali, ou seja, dentro do meu vaso sanguíneo, então eu tenho a liberação, por exemplo, de óxido nítrico. Sim, óxido nítrico. O óxido nítrico ele está relacionado principalmente com a vasodilatação, mas ele vai liberar outras substâncias. Quais substâncias que ele vai liberar? Ele vai liberar a guanilate ciclase e um segundo mensageiro chamado de GNP cíclico. Esse GNP cíclico ele está fazendo aqui, ó, vasodilatação. Quando você está treinando, está fazendo vasodilatação, está liberando óxido nítrico, está liberando GNP cíclico. Aí ele vem essa enzima aqui, ó, chamada fosfodiesterase tipo 5. Ainda bem que a gente tem ela. Eu vou contar para vocês o efeito colateral, inclusive, da tadalafila. Aí ela vem e fala, não, eu vou inibir esse GNP cíclico porque ele está fazendo muita vasodilatação. Chega da veia saltada, chega disso, pelo amor de Deus. E ele vem e ele diminui. Mas pessoas com disfunção erétil já têm uma dificuldade de ter passagem de sangue ali, muitas das vezes. E já tem muita expressão dessa enzima fosfodiesterase tipo 5 ali naquela região. E nisso a tadalafila ela vem, não, acabou a brincadeira, eu quero vasodilatar mesmo, eu quero sangue passando ali. E ela vem e inibe essa fosfodiesterase tipo 5, que está impedindo essa vasodilatação. Olha que enzima feia, né? Não é bem assim que funciona. Mas é isso, o nosso corpo principalmente ele já faz isso naturalmente, tá bom? Não precisa de nenhum medicamentozinho. O que eu quero dizer aqui é que a tadalafila foi principalmente criada para hipertensão pulmonar, depois foi descoberto o efeito dela para a disfunção erétil. Tudo bem? E é isso. Esse é o processo, tanto do vaso normal, vasodilatação, vasoconstrição em relação à própria angiotensina 2, que eu expliquei ali sobre a pressão baixa. É isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu vou explicar sobre outros medicamentos, se vocês quiserem, sobre como funciona, por exemplo, os medicamentos da classe de BRA, por exemplo, que é bloqueador do receptor de angiotensina, renina, aldosterona, meu Deus, coisa difícil. Já vou adiantando aqui, por exemplo, losartana, valsartana, inibe receptores AT1, que vai converter essa enzima aqui, ó, angiotensina 1 e angiotensina 2. Ele vai vir, não, você não vai inibir, você não vai converter coisa nenhuma, não. E é isso. E tem outros, por exemplo, como os IECs, inibidores da enzima conversora de angiotensina. Também tem os diuréticos, que eles vão fazer, sabe a aldosterona? Não reabsorve? Ele vai falar, não vai reabsorver não. A gente vai excretar mesmo, vai urinar mesmo, vai fazer xixi nas calças, assim para regular a pressão arterial. Como por exemplo o anodipino, que é um bloqueador de canais de cálcio, como por exemplo furosemida, que ele é da alça de Henle, e também como hidroclorotiazida, que é um diurético tiazídico. Olha que legal, né? Diurese aumenta a excreção ali em forma de urina. É basicamente isso. É isso, muito obrigado. Forte abraço. Valeu!